Boa noite a todos, a graça e a paz de Jesus. Nós vamos apresentar o trabalho do Estado da Professora, baseado na doutrina dos anjos, Gruden, ele trata sobre isso, e é um questionamento até interessante, quando ele fala que são anjos, por que Deus os criou? A gente observando aí, Gruden, ele logo inicia, O que são anjos? Podemos dar a definição de anjos como seres espirituais criados, que possuem juízo moral, alta inteligência, mas desprovidos de corpos físicos, Muitos têm dificuldades de crer em anjo e invocar o poder do anjo justamente por isso, devido não ter, mais ou menos como Tomé, tem que ver para crer e ainda tocar. Então, a igreja em si tem em diversas áreas, a não ser a área da libertação, quase não invoca o poder dos anjos. Mas os anjos são mais reais do que eu e você juntos. Aí a Gruden classifica eles especificamente em os querubins e os serafins. Nós vamos trabalhar dentro dessas três características: qual a sua natureza, qual a sua função e qual a sua relação com os humanos. Então vamos lá. Sua natureza. Ele é possuidor de juízo moral. Se percebe pelo fato de algum deles ter caído do seu posto, Leia, irmãos, segundo Pedro 2,4. Essa procura é notório dos irmãos que Lúcifer tinha uma posição, ele tinha um posto, e dentro desse posto e toda a ordem angelical, eles tinham como característica assim, e bem definida, um juízo moral, uma posição diante de Deus. Então, se percebe bem pelos fatos deles, Leia, irmãos. Pois, se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Isso. Então Deus agiu, foi bem severo a respeito disso, porque Ele criou os anjos e colocou eles em postura. E uma das características deles é a moral. Eles também desfrutam de uma elevada inteligência. Por favor, irmãos, Mateus 28, 5. São seres também que possuem inteligência. Mateus 28, 5. Isso. Mas Ônix, dirigindo-se às mulheres, disse: Não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Então, ele atua em diversas áreas a serviço de Deus e com muita inteligência. E é aquele detalhe que nós falamos, os espíritos, Anjos são espíritos, está em Hebreus 1,14. Normalmente não tem corpo físico, Lucas 24, 39 também fala. São invisíveis em seus trabalhos normais e nos protegem e nos guardam. Agora nós vamos tratar da função, a função do anjo. São retratadas nas Escrituras como servos de Deus e executam os seus desígnios na terra. Leva também a mensagem de Deus à terra para as pessoas. Isso é observado no Antigo e no Novo Testamento também, quando ele aparece a Maria, passa a mensagem a Maria, e no Antigo Testamento, quando ele traz, não é bem a definição em si, mas ele leva a Sara, a notícia que ela vai ter filho, e uma série de outras passagens que nós vemos aí. E aí também você pode verificar em Lucas e Atos, e deixa isso aí bem claro. Realizam todas as representações de juízo de Deus para com a terra. Exemplo, peste. Deus utiliza os anjos também para atuar em forma de juízo. E ele traz, nós podemos observar nas pragas do Egito lá, nas 10 pragas, quando
vem o anjo da morte, né? E mata os primogênitos. E em Samuel aí tem essa peste, né? Deus utiliza ele, os anjos também em juízo. E também castigo. Dentro de 2 Crônica, quando ele fere os líderes na época. E uma coisa interessante também é que Deus usa eles, os anjos, para guardar, proteger, nos livrar de muitas coisas. E, inclusive, esse texto é bem claro, específico, quando se fala de papiamento na terra. Lá no caso da minha função, que eu trabalho na Polícia Militar, quando a gente faz as orações pela manhã, na entrada de serviço, eu cito isso. Não assim, especificamente, diretamente, assim, no contexto real de anjos, mas mas como se fossem anjos vestidos de homens, né? Nós vamos proteger a sociedade. Mas, literalmente, no contexto espiritual, literalmente, eles fazem o patrulhamento na terra. Através da Zacarias, você pode acompanhar o texto. E também agem em combate, né? São os anjos guerreiros. É claro, Daniel nós vemos muito feliz. Sua relação com os humanos, que é muito interessante. As Escrituras deixam bem claro que Deus envia seus anjos para nos proteger. Salmo 91, os anjos têm oração, olha aqui que tem, né? E etc. Deixa bem claro. Embora sendo o homem menor que os anjos, em hipótese alguma, nas Escrituras, e Bruder não trabalha, não comenta nada sobre isso, que somos superiores aos anjos. Não, ele não. Lá deixa bem claro que, né, sendo eles, embora o homem menor que os anjos, está lá em Hebreus aí para achar esse do Hebreus 2,7. Hebreus 2,7. Lembra? 2,7. Isso. Fizeste por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Então, embora sendo um homem menor que os anjos, né? A Bíblia, porque todo comentário, tudo deve ser inspirado e totalmente na Escritura Sagrada. Nada pode fugir disso aí. A Escritura Sagrada falou, e parou. Assim como o nosso amigo Maxwell, fundamentalista, né? Sendo ele exemplo, né? Para nós, tanto na obediência quanto no serviço de Deus. Deus quer que nós mantenhamos conscientes de sua existência e a natureza de sua atividade, fazendo eles às vezes situações de inspeção. Em Hebreus 13:2, interessante isso aí também. Então, aquilo que nós começamos isso. 13:2. Não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-as sem saber, acolheram anjos. Então, a Bíblia deixa aí claro que Deus envia anjos em inspeções, né? Devemos também ter em mente que os anjos, ao longo do dia, observam nossa obediência ou desobediência a Deus. E eles são testemunhos de todas as nossas ações, pois são centenas de milhares que testemunham a nossa luta solitária diariamente, quando às vezes nos vemos livres de perigo ou de angústia. Podemos suspeitar que Deus enviou os seus anjos em nosso socorro, devendo então nos mostrar graça. Ou seja, não estamos sós. Além de termos o Espírito de Deus, temos o holofote de Deus sobre nós, ainda existem anjos como testemunha, e testificam diante de Deus. Lá em Hebreus tem um texto, não me lembro no capítulo, que fala que são uma grande nuvem de testemunhas, né? Então, os anjos estão testificando diariamente das nossas ações, seja elas boas ou más, né? Quando às vezes nos vemos vivos perigo, às vezes, eu faço até uma brincadeira aqui, quando você está na sua moto, no seu carro, e você faz suas orações pela manhã, pede os anjos do Senhor para cantar a sua moto, para ter um dia, né, de livramento. E aí você vai na sua moto, no seu carro, e os anjos têm ética e moral, como nós vimos, né? E você, ao
ao ver o sinal ficar amarelo e passa para o vermelho, o sinal está vermelho e você passa, o anjo fica e você passa sozinho. É verdade. Por quê? Porque nós vemos lá em Romanos, no capítulo 6, que toda autoridade constituída é constituída por Deus, mas estão sujeitas à autoridade. E dentro das autoridades das suas leis, né, que designam o povo, nós devemos sujeitar as leis. Então, uma vez que nós transgredimos as leis, então, automaticamente eu acredito que o anjo não vai transgredir, né? Então, muitas das vezes ele nos livra do perigo. E a busca? Podemos acreditar que Deus enviou ao nosso socorro. Inclusive, isso me faz lembrar o que está indo. Me faz lembrar que eu trabalhava em posto de gasolina, como segurança do posto, por volta das 23 horas, eu fui na geladeira, fui pegar um refrigerante para beber, e eu senti algo no meu coração. Quando eu olhei do lado, havia um ladrão roubando um frentista, e mais dois dentro da loja de conveniência. No intervalo que eu olhei para os outros dois, ele atirou de mim pela esquerda, e eu não senti literalmente o impacto da bala, eu pensei em trocar tiro desses ladrões, e eles foram embora, a menina desmaiou, enfim. No momento da ação, eu senti que houve uma proteção divina. Por quê? Porque pela manhã, muitas das vezes, inclusive lá no batalhão que a gente sai pela manhã, nós oramos pedindo a Deus que coloque os seus anjos. E Gruden, ele não deixa isso bem claro, mas ele trabalha isso sim um pouco, mas não com tanta profundidade. Mas ele fala que os anjos estão aos nossos serviços, mas nós não damos ordem aos anjos. Tanto é que ele diz no Salmo 91. Deus dá ordem aos seus anjos. Então há toda uma organização nisso aí. Então, nesse momento que eu passei, eu vi que o anjo do Senhor pôs a mão. Aí eu sempre carregava uma mini mochila pequena assim, e 3 dias anteriores eu subi ela para cima. Então, quando o ladrão da esquerda atirou em mim, o projétil adentrou a mochila, ela entrou no livro que eu estava lendo, Liderança de Sucesso através dos 12, da Igreja de Céu, da Cidade Castelana, e parou no livro enfincado, os projéteis. E eu me dei conta, chegou a desviar tudo e tal, meu irmão estava sangrando, ele desgingaços do vidro, foram um período de 15 segundos de troca de tiro. E a hora que eu peguei esse livro de vi, o livro estava dividido na página de Mateus 16, 18, escrevendo, né, que falava: edificaria a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerá contra ela. Então Deus agiu poderosamente, eu acredito que foi a intervenção divina por parte dos anjos e trabalhando nessa área. Então, deixando dar algumas notas aqui, que o Bruno mesmo deixa bem claro lá. Lucas 22, 23. Estando Jesus orando no jardim de Getsemane, e apareceu um anjo do céu que o confortava. Um motivo maior, se nós cremos, que os anjos também atuam no conforto do coração. Há também 2 outras passagens, né, correlatadas, né, que, segundo Baruch, que vai ter 12, afirma que os homens terão excelência ainda maior que os anjos, e Baruch, no 10, diz que eles tornarão semelhantes, né? Ou seja, quando no começo nós começamos algo de maior ou menor, pode ser que exista a imagem semelhante de Deus, o Senhor tenha nos guardado coisas maiores. Deu 14 minutos. Irmãozinho. Senhor, quer falar aqui um pouquinho que nós não devemos aceitar, ou seja, doutrina de anjos, né? Que se viu um anjo aí e tal, e começar a dizer que é de Deus, sim. Então Gálatas 1, versículo 8, né, nos alerta a isso. E também, Apocalipse 19, versículo 10, fala assim que João estava, ele foi transladado, né, então estava lá no céu, e ele foi se curvar a um anjo. O anjo falou para ele: não faças isso, porque sou conservo teu. Né? Então nós também não devemos